Boa tarde. Vamos começar nossa live de hoje. Vamos guardar só um minutinho enquanto o Instagram avisa a minha audiência que a live começou. Oi, Claudenise, seja bem-vinda. Estamos começando agora essa live de hoje que nós vamos falar sobre autoestima. Saber como é que está a autoestima das pessoas, né? Como é que está a sua nesse período de isolamento social, né? Nesse período onde nós estamos longe daquelas pessoas que cuidam da nossa beleza, né? É desafiador, é verdade. Mas é momento também da gente aprender muita coisa. Beijos, Claudenise, né? Momento da gente aprender muita coisa. Então, você continua dando beijinho no ombro nesse período? Luna, Nilzinha, sejam bem-vindas. Vamos falar hoje sobre autoestima. Como é que está a autoestima de vocês nesse período de isolamento social? Longe das pessoas que cuidam da gente, do cabeleireiro, da manicure, do esteticista, da massagista, do nosso personal, né? Como é que tá? Se vocês pudessem se dar uma nota de 0 a 10 para a autoestima de vocês, levando em consideração as 2 últimas semanas, que nota vocês se dariam? E recebam meu caloroso abraço virtual. Todos vocês se sintam muito bem-vindas, né? Vamos falar sobre autoestima. E eu fiz uma enquetezinha lá no Instagram perguntando se autoestima e amor próprio era a mesma coisa. A maioria das pessoas responderam que não. E realmente não é. Matheus, Bangalô, Eusébio, sejam bem-vindos. Robertinha, seja bem-vinda, minha linda, né? E nessa enquete que eu fiz, quase todos disseram que não, que amor próprio é uma coisa e autoestima é outra. Estão certíssimos, né? A autoestima é a base do amor próprio, ou seja, só tem amor próprio quem tem uma autoestima elevada, né? Então, fica aqui comigo hoje, que a gente vai ter muita coisa ainda pra gente falar e vai valer a pena vocês estarem aqui. Beijos, sejam bem-vindos. Então, vamos lá, vamos começar, né? Vocês já estão aqui, vamos começar. E nessa live a gente vai falar o que mais da autoestima, quando é que ela é formada, quem são os principais personagens na formação dessa autoestima e como é que ao longo da vida a gente pode mudar ou elevar essa autoestima. Aninha, Lia, sejam bem-vindos. Quais são as consequências da autoestima na nossa vida? Se é importante. Será que é importante? Vocês já acham que sim? Ter autoestima é bom? Fala aí pra mim. Gleiciane, seja bem-vinda. Então vamos lá. O que é autoestima e amor próprio? É a mesma coisa? Não! Como eu já falei, a autoestima e amor próprio não é a mesma coisa. A autoestima é a base do amor próprio. Só tem amor próprio quem tem autoestima elevada, né? Então sabe aquela coisa do beijinho no ombro mesmo? São pessoas que têm amor próprio e, consequentemente, uma autoestima elevada, né? Mas, afinal de contas, o que é autoestima? Nada mais do que a imagem que você tem sobre você mesmo. O valor que você se dá. E essa imagem ela pode ser positiva ou negativa, né? Então, é a forma como você se vê, né? É aquela história assim, de você olhar no espelho e olhar assim, gosto do que vejo. É aquela capacidade que você tem de encontrar mais qualidades em você do que defeitos. Isso é você ter uma boa autoestima.
Então, e essa autoestima, geralmente, ela pode ser percebida pelos pensamentos, pelas palavras, e ela é expressa pelo nosso comportamento. Como assim, Vânia? Vamos lá. Pessoas que têm uma autoestima elevada, elas costumam se cuidar, elas costumam ter uma boa alimentação, fazer exercício físico, ter cuidado com a própria imagem, autocuidados, né? Geralmente, quem tem autoestima elevada tem muita preocupação com isso, em estar bem, né? Em passar uma boa impressão. E quem é o responsável pela formação pela base da nossa autoestima? São as nossas crenças. E aí você deve estar me perguntando, peraí, o que crença tem a ver com autoestima? Porque talvez você esteja pensando que eu estou falando na crença baseada em fatores religiosos, em cunho religioso, e não é isso. A crença que eu estou falando aqui são aquelas nossas verdades. Boa tarde, Seleni, seja bem-vinda. São as nossas verdades. Sabe aquelas coisas que a gente viu, ouviu ou percebeu e sentiu desde a nossa infância até durante a nossa vida toda. Até mesmo que a gente escuta as outras pessoas falando da gente. Então, é aquilo que a gente escuta, vê ou sente repetidas vezes que se torna uma verdade absoluta pra gente. Isso é crença. E as crenças, gente, elas são responsáveis pelos nossos comportamentos, pelas nossas reações, e até pelas nossas escolhas. E olhem, não se enganem, a sua cor preferida, a sua comida preferida, não foi escolha sua. Ela veio lá das suas crenças, lá da tua infância, do tudo que você viu, ouviu ou sentiu, né? Então, intrigante isso, né? Você se dá conta que tudo foi influência de pessoas e do meio onde você foi criada, né? Então, são ideias repetidas vezes se tornam verdades absolutas, né? Então, e quando é que elas são iniciadas? Desde a hora que a gente nasce, tá? E olha, as crenças, elas podem ser crenças de poder ou crenças limitantes, né? Tanto elas podem ser crenças positivas como crenças negativas. Crenças que te botam para cima e crenças que te puxam para baixo, né? Mas assim, eu não vou falar muito de crença porque esse não é o foco da nossa live. Crença é um assunto para uma live inteira, tá? Mas resumindo, ela é formada pelas experiências que nós vivemos desde a nossa infância, de tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu. É a forma como nós somos conduzidas, né? Na infância, se as suas necessidades elas foram devidamente atendidas, se você teve carinho, afeto, atenção, se você foi uma criança elogiada, validada, ou se você foi uma criança muito criticada. Isso tudo interfere na forma como a gente vai conduzir a nossa própria vida e fazer as nossas escolhas. Até aqui, gente, tá fazendo sentido? Então vou seguir, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloca aí que na medida do possível eu vou respondendo vocês, tá? Então vamos lá. Quando é que vamos voltar para a autoestima. Quando é que a nossa autoestima começa a ser construída? Lá na nossa infância, né? Já que a base dela são as crenças. Tem pessoas que acham que ter autoestima é coisa de gente madura. E não é, gente, não é. Não tem nada a ver com isso. Vem lá dos resquícios da nossa infância, tá? Então, por quê? Porque a base são as crenças que foram formadas, começaram a ser formadas lá, tá? E elas geram os nossos comportamentos e moldam toda a nossa autoimagem. O que é autoimagem? É a forma como você se enxerga no mundo. É a forma como você acha também que as pessoas estão te vendo, tá? E ela é fortalecida na nossa adolescência e segue a vida inteira. E você pode mudar, aumentar a sua autoestima? Pode. Você tem casos de pessoas que têm uma autoestima boa na infância e a partir da adolescência e fase adulta ficam com autoestima baixa? Também pode. Depende das experiências e de como essas experiências são percebidas pelo indivíduo. Ok? Vamos para frente. Quem são os responsáveis
os principais agentes formadores da nossa autoestima? São os nossos pais. Os nossos pais, ou os nossos pais substitutos, ou aquelas pessoas que cuidam daquela criança naquele momento de infância, né? Pode ser até um professor, pode ser a babá, pode ser a avó, tá? Então, uma criança que cresce sendo valorizada, elogiada, validada, que ela é cercada de afeto, de carinho e de cuidados. Oi, Maguinha, bem-vinda! Essa criança, ela tem muito mais chance de ser um adulto com autoestima elevada do que uma criança que sofreu maus tratos na infância, né? Então, a nossa formação, ela é muito forte. As crenças que são formadas lá na nossa infância, elas têm um forte impacto na nossa vida inteira, mas mesmo assim elas podem ser alteradas. Então, ter uma autoestima elevada é importante, gente, é super importante, super. Por quê? Porque a autoestima é um agente influenciador da nossa vida inteira, né? Ela afeta o nosso comportamento, a nossa motivação, e ela interfere inclusive no nosso equilíbrio físico e mental, né? Inclusive os psicólogos, de um modo geral, eles são unânimes em dizer que a autoestima é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos, inclusive extremamente necessário para o desenvolvimento humano, né? Ela é um fator influenciador para isso. E ela também, gente, é interessante, mas a nossa autoestima, quem tem uma autoestima elevada, é como se tivesse uma vacina emocional que lhe protege e que lhe auxilia a ter escolhas mais inteligentes. Olá, Rosa! Olá, Aaron! Sejam bem-vindos! Então, para que serve essa tal dessa autoestima? Ó, além dela ser uma vacina emocional que nos ajuda a ter escolhas inteligentes e saudáveis, ela promove o bem-estar, ela atua na nossa força interior, ela defende, quando nós temos uma autoestima elevada, a gente tem mais força de defender os nossos valores, os nossos ideais, os nossos interesses e os nossos princípios, tá? Então, portanto, é essencial para qualquer pessoa que da face da Terra tem uma autoestima elevada. Facilita muito a vida de quem tem uma autoestima elevada. Marluce, Vera, Marcelo, sejam bem-vindos! Então, até aqui, gente, está fazendo sentido? Até aqui, vocês estão me acompanhando? Ou vocês estão achando assim, não, a viagem muito doida, não faz sentido nenhum? Fala aí pra mim se está fazendo sentido. Vamos seguir? Em geral, quais são os comportamentos de pessoas que têm uma autoestima elevada? Elas são confiantes. A Lia está perguntando assim, quem tem uma autoestima elevada, pode-se dizer que ela é conectada com o interior? Pode, faz muito sentido isso, porque ela tem um nível de aceitação alto por ela mesma, e a autoestima ela tem muito a ver com aceitação. Tudo a ver, Lia. Suzinha, seja bem-vinda. Então, quais são, de um modo geral, o comportamento de pessoas que têm uma autoestima elevada? Elas são flexíveis, elas estão abertas a mudanças, por isso que é muito bom se quem tem autoestima elevada tem mais possibilidade de acompanhar cursos de desenvolvimento humano, cursos de autoconhecimento. Por quê? Porque ela é aberta, ela está flexível a mudanças, né? Elas lidam bem com os seus pontos fracos. E por que elas lidam bem? Porque elas entendem que ali são pontos que elas precisam superar. Elas não se vitimam porque tem aquele problema. Elas, muito pelo contrário, elas se sentem estimuladas a resolver, a sair daquela dificuldade e passar para um nível mais alto. Elas geralmente cuidam bem de si, né? Com relação à alimentação, à ginástica, elas se cuidam, têm os autocuidados e principalmente, gente, pessoas que têm uma autoestima elevada, elas sabem dizer não. Sabe por quê? Porque elas se priorizam. E isso não é egoísmo. Você se colocar acima não é egoísmo, gente. Tem pessoas que acham, não, eu não posso dar um não, eu tenho que dar sim para todo mundo,
porque eu não posso colocar os meus interesses acima dos outros. Pode sim. Quem disse para você que não pode? Isso é uma crença limitante. É uma crença que te puxa para baixo. Obrigada, Heron. Tá? Então você pode sim, você deve se priorizar. Sabe por quê, gente? A pessoa mais importante do mundo precisa ser você. Simples. Tá? A gente só dá o que tem. Você só consegue amar outra pessoa se você se amar. Então isso é básico. Tá? Então isso não é egoísmo. Você saber dar não e colocar o seu bem-estar na frente do outro. Isso é muito de quem tem autoestima. Porque a pessoa que tem autoestima, ela entende assim: eu não preciso me frustrar para agradar ninguém. Eu preciso primeiro me agradar. Tá? E quais são os comportamentos de quem tem uma autoestima baixa? É praticamente o inverso, né? Oi, Yasmin, seja bem-vinda, minha linda. É praticamente o inverso, né? Ela tem falta de confiança, ou seja, ela não acredita muito no potencial. Aliás, na verdade, ela nem acha que tem potencial algum, tá? Ela costuma se sentir inferior e incapaz. E tem uma tendência a se vitimar. Ela tem uma tendência a ficar procurando culpados para tudo de ruim ou de errado que acontece na vida dela. Isso é uma das características de quem tem uma autoestima baixa. Oi, Lauci, seja bem-vinda, linda. Tá? O que mais? Tem excesso de timidez, tem muito medo de ser rejeitada. Tem dificuldade de receber críticas, muitas, está sempre se comparando. Isso é muito próprio de quem tem uma autoestima baixa ou de quem tem problema com a sua autoimagem. E elas, obviamente, não possuem amor próprio, já que a autoestima é a base do amor próprio, né? É o combustível, digamos assim. Então, outra coisa, outro fato muito preocupante para quem tem uma autoestima baixa, e é um motivo para que quem tem uma autoestima baixa procure trabalhar, porque isso tem jeito, tá? Ela tem uma tendência maior a desenvolver transtorno de compulsão alimentar, de bulimia, de anorexia, de obesidade, de toque, tá? De automutilação, isso principalmente os adolescentes tem esse mais tendência a ter automutilação. E, gente, isso pode chegar a níveis, inclusive de suicídio, tá? É bem grave, né? Mas, assim, eu não tô dizendo que todo mundo que tem baixa autoestima tem esses problemas, tá? Isso não é um fator determinante, é um fator agravante, tá? Obrigada, Lauci. Então, entendam bem, não tô falando que tem que ter, não, mas pode desenvolver transtornos, tá? Tem uma porta a mais aberta para isso. Então, com qual dos dois você se identificou? Se você se identificou como uma pessoa que tem uma autoestima elevada, parabéns. Conserve assim e não permita que ninguém te coloque numa posição inferior ao que você merece, tá? Agora, se você se identificou mais com os comportamentos de quem tem baixa autoestima, não tem problema. A gente trabalha isso, tem jeito sim e é até simples, tá? Agora, ficou na dúvida? Não tem certeza se você tem alta ou se você tem baixa autoestima? Faz assim, presta atenção no que você está pensando nesse exato momento. É algo positivo ou é algo negativo? Coloca aí nos comentários. Uma das crenças mais profundas, gente, de quem tem uma baixa autoestima é dela sempre pensar assim: eu não sou bom bastante, eu não sou suficientemente bom. Tá? E aí o que acontece? Essas pessoas carregam a química da insuficiência. Elas estão cheias no organismo dela de adrenalina e de cortisol.
Lembra que eu falei isso nas outras lives, né? E elas costumam, e assim, quem tem esses pensamentos, quem tem uma baixa autoestima, ela é muito perceptível, porque tem algumas coisas que costumam ser bem notada, que é o quê? São pessoas que carregam muito ressentimento. Simone Vasconcelos, minha tia amada, Gleiciane, sejam bem-vindas. Então, se você costuma ter esse tipo de pensamento de eu não sou suficientemente bom, eu não sou bastante bom, né, de ficar se comparando, você costuma ser perceptível nessas pessoas ressentimento, a crítica, são muito julgadores, a culpa e o medo, né? O que significa que, como nós somos energia, como eu tenho falado sempre nas minhas lives, a gente vibra, e a nossa vibração, a tabela, onde a gente se encontra na tabela de vibração, é extremamente importante para que a gente seja uma pessoa realizadora ou que a gente seja uma pessoa que não realiza muitas coisas na vida, né? Então, por quê? Porque esses sentimentos, eles causam, gente, mais problemas do que qualquer outra coisa na vida, tá? Te coloca para baixo, te coloca com a química da insuficiência. E lembra que, assim, você está numa vibração baixa, você está numa baixa frequência e a gente só atrai mais do mesmo. Você só vai atrair mais desses sentimentos, mais de pessoas que têm esse tipo de sentimento e quanto mais isso acontece, mais você atrai pessoas dessa forma. Quanto mais você alimenta esse tipo de pensamento, né? E lembra que quem está com essa vibração baixa, tudo que vai fazer na vida tem que ser com muito esforço. Então, já tem motivo de sobra para ninguém querer estar nesse nível, né? Vamos seguir. Gente, tá fazendo sentido? Posso continuar? Exatamente, Lauci, autoestima é tudo. Principalmente nesses tempos de isolamento. A gente tem que se amar muito, muito, muito mesmo. É necessário. Então, como é que você sabe se a tua autoestima está elevada ou não? Observa o teu modelo contínuo de pensar, de falar e de sentir. Você está sempre com sentimentos de escassez ou você está sempre com sentimentos de abundância? Você está sempre se achando, porque meu cabelo tá feio, porque eu não tô podendo ir no meu cabeleireiro, porque não tô podendo ir para fazer as unhas. Gente, eu tô desenvolvendo habilidades maravilhosas de me cuidar. E como eu tô achando bom, tá? De me cuidar, de ter os altos cuidados com o meu cabelo, com o meu corpo, com as minhas unhas, né? Isso a gente desenvolve, é só a gente querer. Claro que é muito melhor a gente se dar ao luxo de sentar na cadeira e esperar que todo mundo faça. Mas nesse momento não dá pra ser assim, né? Então, primeiro se ama, depois que o autocuidado ele vem engatado atrás, né? Então vamos lá, observa o teu modelo contínuo de pensar, falar e sentir, né? Porque essa forma de pensar, falar e sentir, ela se reflete no nosso comportamento, tá? Se você é muito negativa, se você tem esse tipo de pensamento o tempo todo, de não se valorizar, muito provavelmente você é uma pessoa que anda muito irritada, sente muita raiva, é muito intolerante, tá? Isso vem na bagagem, né? E são esses estados emocionais que determinam a nossa identidade vibracional, tão importante, que eu já falei também sobre isso aqui, né? Então, porque assim, o teu padrão vibracional, ele se manifesta no físico. Como? Em forma dos teus sentimentos, das tuas reações e da tua falta de gerenciamento emocional. Tá fazendo sentido, gente? Sim? Alisson, seja bem-vindo, primo. Então, se você se percebe dizendo ou se identifica com frases do tipo: todos fazem isso comigo, as pessoas costumam me criticar, dificilmente recebo a ajuda de alguém, as pessoas me usam como um capacho, abusam de mim, eu não sou boa o suficiente, eu não sou uma pessoa que as pessoas gostam de estar perto. Se você tem esse tipo de pensamento muito repetitivo, eles fazem parte, te acompanham durante muito tempo, esse é o seu padrão.
Mas, gente, dá para mudar. Isso é tranquilo. E o que acontece quando esse é teu padrão? Vai existir, esse teu padrão atrai pessoas que têm esse tipo de comportamento, sabe? Porque a gente só atrai mais do mesmo. Lei básica da vibração. Você só atrai mais do mesmo, tá? Então vamos lá. Você pode mudar esse padrão? Pode. E se você mudar esse padrão, te garanto que você vai mudar os seus resultados. Não tenho nem dúvida. Muda o teu padrão de pensamento, muda a tua vibração, sai do negativo para o positivo, que os teus resultados mudam junto. Não tem como. Você vai começar a atrair outro tipo de pessoa, outro tipo de resultados, ou aquelas pessoas se afastam de você, ou elas passam a te tratar diferente, tá? Porque assim, é você que está atraindo, sabe? Nunca é o outro. Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. As coisas que acontecem, a forma como você é tratada, não é por conta do outro. É pelo que você está permitindo que os outros façam com você. Né? É assim que você se vê. Se você se vê como uma pessoa que não é suficiente, se você se vê como uma pessoa que não tem valor, como é que as pessoas, os outros, vão ver valor em você se nem você consegue ver? Não tem como, né? E assim, gente, olha que pensamentos pobres, né? Digamos assim. Você ficar pensando esse tipo de coisa ruim de você. Você não vai ganhar absolutamente nada com isso. Então, vamos mudar? Como é que a gente muda? Lembra que eu falei nas outras lives que tem como a gente quebrar esses padrões repetitivos? Lembra da musiquinha? Deixa eu ver se ela vai tocar. Por quê? Porque esses pensamentos, eles costumam ser repetitivos. Aí ficam aqui, ó. Ai, você não é boa, você errou, você tal, fica ali. Então o que você tem que fazer? Bota essa musiquinha pra tocar e fala, ó, sai da minha aba bicão. Porque esses pensamentos são bicão, são entrões. Então joga esses pensamentos pra lá e fala assim, não quero pensar nisso, essa não sou eu. E beijinho no ombro. E começa a criar a tua autoimagem mais positiva. Começa a se ver com as qualidades que você tem. Porque, gente, todo mundo tem qualidade, tá? Todo mundo. Até hoje eu não conheci ninguém que não tivesse qualidade. Assim também como nunca conheci ninguém que não tivesse defeitos. Agora, para o que é que você está olhando com mais intensidade? Para as tuas qualidades ou para os teus defeitos? Ô Carlinha aqui está dizendo que é verdade. Depois das sessões de coach que eu fiz com você, as coisas mudaram muito. É isso mesmo. Por quê? Porque durante um processo de coach, gente, vocês entendem que precisam estar no momento presente e que vocês são dono da vida de vocês. Não é o João, o José, nem o marido, nem o irmão, nem o pai, nem a mãe. É você, a vida é sua, o gerenciamento das suas emoções são seus. E aí... Isso é uma das coisas que se desenvolve muito em processos de coaching, tá? Vamos seguir. Vamos lá. Você pode mudar? Pode. É uma decisão que vai te exigir mudanças, vai te exigir flexibilidade. Agora, se você decidir que não quer mudar, gente... Tá tudo bem. Como eu costumo dizer com alguns clientes, sabe? Hashtag tá tudo bem. Você pode escolher, né? Só que o que vai acontecer? Você vai continuar se repetindo, você vai continuar tendo os mesmos resultados. E é isso que você quer? Ou você tá cansada de ter os mesmos resultados e quer resultados melhores? Então, assim, é uma questão de escolha. Se você decide que quer fazer diferente, se você faz a opção pela mudança, show de bola. E você já começa, você assistindo aqui as minhas lives, você já começa a mudar. Elô Ponte, sou sua fã. Seja bem-vinda. Então, assim, sabe, lembra que tudo na vida são escolhas, né? Você quer mudar?
Decida mudar, escolha mudar, dê o primeiro passo e não pare. Depois que a gente dá o primeiro passo para o autoconhecimento e para as mudanças, gente, a gente não dá um passo para trás nem para tomar impulso. É só para frente, porque você decidiu, né? Então é simples assim. Quando você, ou você escolhe fazer mudanças, ou você escolhe permanecer do jeito que tá. E, gente, o caminho de quem escolhe não mudar, de quem não quer ter, acha que é besteira, que tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, tá tudo bem. Isso só significa o quê? Que você vai continuar tendo os mesmos resultados e que você está escolhendo o caminho do menor esforço. É isso mesmo, né? E eu até peço desculpas se eu estou sendo rude, né? Falar para você que você está escolhendo o caminho do menor esforço. Mas é porque assim, ó, se você vem acompanhando as minhas lives, você vai lembrar que eu falei que a principal função do nosso cérebro, e gente, por que eu falo tanto de cérebro, de funcionamento, de sinapses, de caminhos neurais? Porque eu tenho formação em coach desde 2013. Só que de lá para cá eu fiz vários cursos de especialização, inclusive neurociências aplicada ao coach, que hoje a minha pegada é toda com neurociência, tá? Então, o funcionamento do cérebro. Por quê? Porque quando a gente entende como é que essa máquina poderosa funciona, qual é a linguagem que ela entende e como é que a gente pode fazer para ela nos dar um nível mais elevado, você voa. Simples, tá? Então, por isso que eu falo tanto disso. Então, vamos lá. O que eu falo sempre? Que o nosso cérebro, ele tem uma função principal do nosso cérebro, é a nossa sobrevivência. E para isso, qual é a preocupação maior que ele tem em economizar energia? Então, por isso que nós somos seres de hábitos, porque o nosso cérebro costuma transformar tudo em hábito, ele automatiza as coisas, tá? Como, por exemplo, quando você começou a dirigir, né, você tinha nas primeiras aulas, era um sufoco, né? Botar o pé na embreagem, agora os carros são quase todos automáticos, né? Mas na minha época tinha a questão da embreagem e era um estresse na hora de aprender, porque a gente tinha que ficar ali o tempo todo lembrando, tem que tirar daqui, botar daqui, passar aqui. E chegou um momento quando você tira a carteira, que você aprende a dirigir de verdade, fica tudo automático, você nem pensa mais. Você passa a primeira, a segunda, a terceira para a embreagem automático. Por quê? Porque o cérebro entendeu que aquele ato de dirigir é um ato repetitivo e que ele decidiu automatizar para não estar causando estresse na hora que toda a vida que você tivesse que dirigir. Simples, tá? Então, é por isso que nós somos seres de hábitos, porque o nosso cérebro, ele é um tanto quanto preguiçoso e ele automatiza tudo para ficar tudo mais leve. E a gente não tem nem sequer que pensar, é automático, né? Então, na nossa mente existem as trilhas, que são os caminhos neurais de resposta imediata, né? Como esse que eu falei do ato de dirigir. E esses são os nossos padrões. E esses são os padrões também de quem, por exemplo, tem uma baixa autoestima, ele já tem um caminho neural para aquilo ali, para ficar se distraindo, para ficar colocando a culpa em outra pessoa, para ficar dando muitas desculpas e achar que é sempre o outro e não. Então ele já tem caminhos e respostas imediatas. Por isso que eu falo que é o caminho do menor esforço, porque já está programado, tá? Já foi implantado na tua vida durante todo o tempo da tua existência. Tá? Por isso que é o caminho do menor esforço. E essa programação, gente, ela proporciona os resultados que nós temos na vida. Você está satisfeito com a sua vida 100%? Não tem nada que você queira mudar? Show de bola. Deixa como tá. Agora, tem algumas coisas que você quer mudar, então você precisa mudar a sua programação. Você precisa entender como é que o teu cérebro funciona, precisa usar a linguagem dele e precisa treinar esse cérebro para isso, tá? E não ficar no caminho que já está pronto.
Sabe, esse caminho que é o caminho mais fácil, mas que não significa que seja o melhor caminho. Aliás, gente, na maioria das vezes, é o caminho que traz pra gente mais insatisfação e mais sofrimento. Infelizmente. E eu sei, gente, eu sei que não é fácil mudar. Ou eu posso dizer com todas as letras que eu sei. E assim, a coisa toda, ela é muito simples, mas ela também não é fácil. Simples ela é, mas não é fácil, não significa que seja fácil. Porém, eu te garanto que vale a pena. Sabe, vale a pena a gente ter uma mente limpa e focada, né? Agora, para você ter uma mente limpa e focada, você precisa muitas vezes de ajuda, você precisa de treinamento, porque o teu cérebro não faz isso sozinho. Ele não tem essa capacidade de fazer isso sozinho. Essas mudanças, elas precisam ser escolhas nossas e a gente precisa ter muita disciplina e muita constância para poder dar o próximo passo. Mas te garanto que vale a pena. Deixa eu te contar uma história. Eu conheci uma pessoa que ela tinha uma autoestima tão baixa que beirava assim os níveis mínimos, de verdade. Essa pessoa, ela não conseguia ver valor algum nela. Ela era uma pessoa que ela nem se achava merecedora de ser feliz. O humor dela alterava entre momentos de arrogância, de raiva e momentos de subserviência, né? Aquela pessoa que aceita tudo. E olha, essa guria, ela não era uma pessoa burra, ela não era uma pessoa boba, ela não era feia, tá? Era uma pessoa que tinha muitas capacidades, muito potencial, mas ela não se via assim, ela não se percebia assim com esse potencial, né? Então a frase predileta dela era assim: tudo pra mim é muito difícil. Era uma das frases que ela mais repetia. Tudo pra mim é muito difícil. As coisas só chegam pra mim com muito sofrimento, com muito esforço. Né? E às vezes ela ainda completava. Tudo tem que ser com muita dor. E eu ouvi algumas vezes essa pessoa falar assim: não consigo entender, eu costumo ser uma pessoa boa, mas nada acontece pra mim. Alguém aqui lembra de ter conhecido alguém assim? Coloca aí nos comentários. Você lembra de algum momento ter conhecido alguém assim? Não? E vocês conseguem imaginar, uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, vocês conseguem imaginar que tipo de relacionamentos ela tinha? E relacionamento que eu tô falando de um modo geral, tá? De relacionamentos profissionais, sociais, familiares, afetivos. Sim, Lia, ela se vitimava, com certeza, porque ela não tinha autoestima, era zero, né? Então ela se vitimava assim. Vocês conseguem imaginar que tipo de relacionamento essa pessoa tinha? Conseguem imaginar como eram? Sabe? Que tipo de homens ela escolhia ou atraía para a vida dela? Eram homens que não sabiam valorizá-la, que traíam, que magoavam, né? Eram pessoas que na maioria não valiam a pena. E ela escolhia estar com essas pessoas. Exato, Carla. Acontecia tudo de acordo com as crenças que ela tinha.
E a pessoa dessa história, gente, era eu. Eu era essa pessoa. Jamais imaginaria que eu teria capacidade de ajudar outras pessoas, né? Então, se eu pude, vocês também podem, qualquer um pode, né? Então, assim, se existisse naquela época, aquela Vânia, se existisse a possibilidade dela ficar com um cara legal, sabe o que acontecia? Ela dava um jeito de não dar certo. Ela simplesmente porque ela não se sentia, inconscientemente, ela não se sentia merecedora. Vocês conseguem entender? Ela queria muito, mas ela, no fundo, ela não se sentia merecedora. Então, acabava afastando as pessoas que valiam a pena, né? Então, sabe aquela história de falar assim, é muita areia para o meu caminhãozinho? Inconscientemente era isso, sabe? Era isso. Então, eu tinha problema nos meus 3 níveis de crença, que são os níveis, as crenças de identidade, que é o eu sou, né? As crenças de capacidade, que é o eu posso, e com a crença de merecimento, que é o eu mereço. Então, eu tinha problema com os 3 níveis de crença. Eu não achava que eu era uma pessoa que valia a pena, eu não achava que eu era capaz nem de ser feliz, né? Porque no fundo eu acreditava que eu não merecia, que eu não era boa o suficiente, né? Tem alguém aqui se identificando com essa história? Fala aí pra mim. Porque essa história, apesar dessa ser a minha, né? Mas nos meus atendimentos eu encontrei muitas pessoas assim, que tinham esse mesmo pensamento, sabe? Que tinham essas crenças limitantes, que puxam para baixo, né? Que limita, que te impede de ter uma vida plena. Mas aí, gente, olha, quando eu entendi que não tinha que ser assim, quando eu entendi que eu não era a história que eu tinha tido, né? Eu decidi mudar. Quando eu entendi que aquela história tinha sido só um caminho percorrido, mas não precisava ser a minha história futura, aí eu decidi mudar. Porque eu não queria mais aqueles resultados. Eu já estava até aqui daqueles resultados que não me deixavam me olhar como uma pessoa de valor, né? E aí, o que eu fiz? Eu iniciei os treinamentos. Eu comecei a entender, a me conhecer, a entender de verdade tudo que eu tinha de potencial. Eu aprendi a olhar para mim com mais amor. Eu aprendi a entender como é que a minha mente funcionava. E aí é que foi o grande gatilho, né, digamos assim. Porque, gente, olha, um cérebro sem treinamento é apenas um órgão de sobrevivência. Nada mais, só isso. Ele é poderosíssimo. Só que tem uma coisa. O nosso cérebro, ele tem o poder de lhe jogar para cima ou tem o poder de lhe colocar para baixo. Ele pode ser o teu maior amigo ou o teu pior inimigo. Porque ele não dá conta de fazer as coisas sozinhos. Você precisa decidir que você quer diferente, você precisa decidir primeiro o que você quer. E depois que você sabe o que você quer, você decidir que vai fazer o que tem que ser feito. E é simples assim. Obrigada, Roberta. É impressionante, Carlinha, quando a gente entende e quando a gente começa a perceber que a gente pode mudar essas crenças, é fantástico. A gente não precisa ser essa história a vida toda. Não precisa, você pode escolher. Nós podemos, eu não posso escolher os pensamentos que eu quero ter, porque isso é involuntário. Mas eu posso escolher quais são os pensamentos que vão me acompanhar mais tempo. Isso eu posso, porque eu já ensinei para vocês aqui como é que faz a interrupção de padrão negativo. Como é que você interrompe um estado de pensamento negativo e coloca outro pensamento. Porque quando você está consciente, você consegue interromper e escolher o que você quer, tá?
Usando a consciência, treinando o cérebro, treinando. Então, não use o seu cérebro apenas como um órgão para sobrevivência. Ele pode nos dar muito mais do que isso. Então, gente, se eu pude mudar, vocês também podem. É só querer, né? E sabe como é que ficou aquela história do caminhãozinho? Ficou assim, ó. E se for muita areia pro meu caminhãozinho, não tem problema, eu dou 2 ou 3 viagens. Né? E agora, conscientemente. Tá? Então, nada eu acho que é demais, nada eu acho que é impossível. Tá? Porque eu escolhi assim. Então, se você também deseja mudar, vem comigo. É possível, eu te garanto. Você tem tudo o que precisa para mudar. Tudo. É só uma questão de decisão. Então, vamos lá. 6 passos para trabalhar a autoestima. 6 passinhos. Primeiro, foque no autoconhecimento. Gente, autoconhecimento é libertador. Essa é a palavra, é libertador. Não tem coisa mais poderosa do que você se conhecer, do que você saber até onde você pode ir, você conhecer todo o teu potencial. E aí sim, a partir do momento que você conhece teu potencial, tu pode transformar isso em potência, tá? Então, quando a gente compreende quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes, quais são as limitações, gente, é fantástico, é libertador de verdade. Segundo passo, seja gentil com você mesmo, se admire. Se valide, admire suas qualidades. Olhe mais para as suas qualidades do que para os seus defeitos. Porque defeito todo mundo tem. Tá? Não foca nos defeitos, foca nas tuas qualidades. Foca nos aspectos positivos. Ninguém, gente, é perfeito. Então, obviamente, você não seria. Né? Evite se comparar com os outros. Por quê? Porque, gente, sempre vão existir pessoas melhores e piores do que você. Então, para que essa comparação? Entenda que você é um ser único. Não existe ninguém igual a você. Oi, Socorro, seja bem-vinda, amiga. Não tem ninguém nesse mundo igual a você. Poxa, isso já é motivo suficiente para você dizer, uau, todos os dias. Gêmeos idênticos são diferentes. Até a digital deles é diferente, tá? Então, isso já é motivo de sobra para você se valorizar, para você não se comparar aos outros. Principalmente nesse mundo hoje que a gente vive de Facebook, de Instagram, onde parece que todo mundo vive no mundo de Alice, né? Mas, gente, não é bem assim. Você não conhece o que a gente costuma fazer nesse mundo digital. A gente compara os nossos, a nossa vida com o que as pessoas estão colocando, né? Nós comparamos os nossos bastidores, que é o que está acontecendo na real, com o que as pessoas estão colocando na rede social, sabe? Então, não se compare, aquilo ali nem sempre é verdade, né? Ali é o paraíso fantástico de Alice. E eu não estou dizendo que tudo é mentira. Não, mas é porque ali a gente só mostra o que é bom. E é bom que seja assim. A gente não precisa estar mostrando as nossas misérias para o mundo. Porque momentos ruins todo mundo tem. Simples, né? Então, valorize suas vitórias, aprenda a celebrar. Não importa se é uma coisa pequena ou se é uma coisa grande, celebre as suas vitórias, festeje, tá? E não precisa ser nada grandioso, não. Coisas pequenas, celebre. Tudo vale a pena a gente celebrar, a gente festejar e a gente se sentir feliz porque conseguiu realizar aquilo bem. Então, celebre as suas vitórias. 5. Peraí, ó. 1. Foque no autoconhecimento. 2. Seja gentil com você mesmo. 3. Evite comparar-se aos outros. 4. Valorize suas vitórias. 5. Invista na sua saúde.
mental, física e espiritual. Gente, é fundamental que você acredite em alguma coisa. Você acredite que existe algo superior a nós, uma força. Você pode dar o nome que você quiser. Pode ser sol, pode ser a lua, Deus, Buda, não importa. Existe um ser superior e cada religião, cada crença, cada espiritualidade dá um nome que lhe convém. Mas você precisa acreditar que existe um sentido maior para a nossa vida, que a gente não está aqui por acaso, nós não caímos aqui de paraquedas. Existe um porquê para a gente estar aqui. Então, tem essa questão espiritual, cuide disso, cuide do seu corpo, faça exercício, faça meditação. Gente, é maravilhoso para o equilíbrio da mente. E sexto, faça afirmações positivas. Por que afirmações positivas, Vânia? Porque é a melhor ferramenta para você começar a treinar a sua mente. Ah, não sei como é que faz. Vou ensinar agora. Acho que a gente tem uns 10 minutinhos. Vou ensinar agora como é que faz as afirmações negativas. Positivas, desculpa. Apaga as afirmações positivas. É uma ferramenta simples, ela é muito poderosa. Porque, ó, gente, uma mente bem treinada, ela tem mais possibilidade de dar respostas inteligentes e fazer escolhas saudáveis. Então, como é que você vai fazer essa afirmação? Você vai fazer uma lista de pelo menos 20 afirmações positivas, usando o verbo no presente. Por exemplo, eu sou inteligente, eu sou saudável, eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Eu tenho capacidade de ser uma pessoa melhor todos os dias. Esse tipo de afirmação positiva para você. Se tiver alguma coisa que você não tem, mas que você quer, coloque. Profetize na sua vida. Aprenda a profetizar na sua vida. Você deve fazer essa lista, então. Pelo menos 20 itens, tá? Usando o verbo no presente. Essa lista você deve ler 2 vezes por dia. E em que momentos você vai fazer isso? Você vai fazer isso de manhã, logo depois que você acordar, e antes de dormir. Vânia, por que nesses 2 momentos? Sim, e essa lista você vai fazer o seguinte: acordou de manhã, normalmente a gente acorda, vai para o banheiro, faz a higiene, fica ali na frente do espelho. Leve sua listinha, cole lá do lado e leia, olhando para você, com a postura de quem se ama, postura de vencedor. Olhe para você, recite todos as 20 características positivas que você colocou naquela lista, em voz alta, que você não precisa ser aos gritos, mas em voz que você escute o que você está dizendo, tá? E à noite, como é que você vai fazer? À noite você não precisa nem levar a lista. Quando você deitar na cama, que você está naquele momento assim, quase dormindo, comece a lembrar: eu sou inteligente, eu sou capaz. Comece a dizer até dormir. E por que eu estou dizendo para você que são nesses 2 momentos? Porque assim, gente, lembra que isso que você tem da tua autoestima é uma programação que foi implantada lá desde a tua infância. E como é uma programação, ela está aonde? Ela está no teu subconsciente, automatizada, tá? Então, existem 3 momentos em que nós conseguimos conscientemente atingir o nosso subconsciente. Imediatamente após acordar, momentos antes de adormecer e em momentos de oração. Esses são os 3 momentos que a gente consegue atingir o nosso subconsciente. Então, nós vamos usar 2 desses momentos, que é após acordar e antes de adormecer, ok? E vamos fazer um desafio. Por que desafio? Porque se eu disser para você que você deve fazer isso por toda a vida,
o que vai acontecer? Você vai despertar o seu cérebro primitivo, aquele responsável pela tua sobrevivência, e ele não vai gostar dessa ideia, porque ele vai ter que gastar energia para isso e é a vida toda. Então ele não vai gostar dessa ideia. O que ele vai fazer? Ele vai te sabotar e vai ficar arranjando desculpas para você não fazer isso. Tipo assim, você decidiu ir para academia, o que acontece? Não vai hoje não, fica aquela vozinha aqui. Você trabalhou tanto hoje, está tão cansada. Já foi ontem. Deixa para amanhã. Deixa para segunda. Hoje já é quinta-feira, sexta-feira. Deixa para segunda. Não é assim? Então o que é? Teu cérebro primitivo querendo te impedir de encarar as mudanças. É só isso. Então, ou acho que vai já terminar nossa live. E eu ainda tinha tanta coisa para falar. Meu Deus. Mas então, ó, faz isso como um desafio. Entra em acordo com o teu cérebro que você vai começar a fazer isso amanhã. Vai fazer a lista hoje, vai começar a colocar em prática, vai fazer isso durante 7 dias, tá? E a gente vai chamar de desafio .01, porque é o primeiro que eu coloco aqui. Então, coloca lá no Instagram, #desafio.01, bate uma fotinha, bate uma selfie você fazendo e manda pra mim, manda lá e me marca. E faz todos os dias. Faz o acordo que vai ser por 7 dias. Terminou os 7 dias? Faz mais 7, mais 7, mais 7. E aí o teu cérebro não vai te sabotar. Beleza? Tá bom até aqui? E, gente, durante a semana, me marca. Coloca aí o que você tá fazendo e vou dar só mais uma dica extra correndo, porque eu acho que a nossa live vai acabar daqui a pouco. Leia o livro Os 4 Compromissos. Ele é um livro incrível, o autor é Dom Miguel Ruiz. Se tiver dificuldade, me avisa. Eu vou ver se eu consigo botar na minha bio o PDF. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou ver se consigo colocar e vocês acessam. E, gente, foi um prazer estar aqui nessa tarde com vocês. Eu espero ter contribuído com informação de valor. Espero que isso faça diferença na sua vida. E, se precisar de ajuda, me procure. Sou neurocoach, estou sempre disponível, posso me ajudar com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso, tá? E vamos iniciar essa mudança. Minhas lives são sempre às sextas-feiras, às 16 horas, vou estar aqui. Acho que indefinidamente, gostei desse horário. Isso foi uma das coisas boas que esse isolamento social me fez fazer. Lives, está em contrato com vocês, está passando informação de valor, está ajudando de alguma forma, contribuindo com esse conhecimento que eu tenho e que eu devo distribuir, tá? Então, estou sempre aqui, obrigada, obrigada, obrigada. Espero vocês na próxima sexta. Façam o desafio, se tiver dúvida, manda um direct que eu explico direitinho, porque agora ficou meio corrido que eu estou achando que essa live vai cair a qualquer minuto. Mas enquanto isso, a gente vai aproveitando. Então, gente, conta comigo. Tô aqui, sou a neurocoach. Todas as sextas-feiras, às 16 horas, temos um encontro marcado. Espero vocês na próxima sexta. Fiquem em paz, com Deus. Bom final de semana. Beijo enorme no coração de cada um de vocês.